Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, isso mesmo. Irmã Márcia, diaconisa, bora para cima deles, porque Deus é bom. Amém? Deus tem algo para nós, irmãos. Deus quer as nossas vidas que verdadeiramente tenhamos uma personalidade resolvida por dentro, tenhamos uma identidade muito bem definida, entendamos o propósito e entendamos o nosso destino profético. Assim, irmãos, nós não vamos ficar negociando, porque temos confiança, convicção de quem somos em Deus. Porque a falta de identidade nos leva a lugares que nós podemos verdadeiramente falar: não, isso aqui eu posso negociar e aquilo eu posso negociar. E quando vemos, já estamos tão mutilados, tão deformados, irmão querida, tão colocados num lugar onde nada tem a ver com o propósito de Deus, que desanimamos. Quero falar um pouquinho hoje, irmãos. Hoje falei a respeito de julgamento falso, falamos a respeito também. Shalom, irmã Lilian, seja muito bem-vinda, querida, em nome de Jesus, amém? Então, falamos a respeito de julgamentos falsos, falamos a respeito da nossa próprio serviço a nosso favor, não é? Que gastamos tanto tempo servindo ali a nós mesmos para podermos não ser machucados, mutilados, preteridos, trocados, né? Julgados, tantas coisas assim. E hoje, amém, querida? E hoje, o que queremos falar nessa tarde? Eu quero falar um pouquinho de um homem chamado Jefté, porque porque ele é um homem que aprendeu a ter a sua identidade bem definida e ele pôde salvar a sua nação ali, né? Aquele povo de Gileade, ele pôde executar juízo a favor de Gileade quando o povo estava em aperto. Nós precisamos entender, amados, se as pessoas forem nosso Deus, nós teremos que servi-las. Se as pessoas andarem verdadeiramente dentro do nosso coração, como se elas fossem o nosso Deus, se nós que tivermos que pagar a vida das pessoas nas moedas que elas exigem de nós, nós teremos muitos problemas. Por quê? Porque de alguma maneira vamos querer ser aceitos por essas pessoas e queremos pagar a moeda que elas exigem de nós, às vezes um sorriso, sempre uma carinha ótima, maravilhosa, sempre prontos para servi-las, e se fizermos assim de errado, ou assim de puxar algo para nós, nós estaremos contrariando os deuses que levantamos sobre nós mesmos, mas que o Senhor, no seu sangue, na sua palavra, nos dê verdadeiramente entendimento. Jesus não negociou nada do que ele veio fazer para com todos que ele precisava usar. Shalom, irmã Márcia, para todos quanto ele precisava usar da sua sabedoria e da sua firmeza, ele usava. E ele não tem falado diferente conosco. Mas às vezes as nossas cobiças, as nossas carências nos levam a sair desses lugares onde o poder de Deus verdadeiramente precisa estar, o poder da verdade do nosso Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa hora, neste lugar, para continuar essa série, ó Pai querido, de retorno à tua palavra, de retorno ao teu coração. E nós queremos sim combater os fundamentos da religiosidade, combater os fundamentos da sedução, porque é isso que o adversário quer. Ele quer nos usar para o seu serviço, ele quer nos tirar daquele lugar de governo, como fez com Acabe ali, onde Jezabel, ó Pai querido, entrou naquele quarto e falou: reinas tu sobre Israel. E ali ela ofereceu um plano de morte àquilo que era legítimo, aquilo que era verdadeiro, aquilo que tinha valor diante do Senhor, que era a vinha de Nabote, o pai que ele tinha valor diante de ti, aquele homem estava guardando a sua herança, mas ali Acabe, na sua cobiça, no seu desejo infantil, pai querido levantou ali uma manifestação das trevas muito forte que acabou executando Nabote. E hoje, pai querido, queremos aprender em ti, pai querido, que nada nem ninguém vai roubar a nossa vinha, que é o poder do teu Espírito Santo sobre nós, que é a herança que tu nos deixaste como Cristo vivo, tu nos deixaste a herança do outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então hoje, Pai querido, queremos colocar diante de Ti, ei, para que haja uma guerra verdadeiramente a nosso favor daquilo que são os espíritos de religiosidade, Baal, Zebub, ou Beuzebu e Jezabel, com as suas manifestações cheias de egrégoras, cheias de força pensamento, cheias de almas familiares, o Rei da Glória, para vir nos colocar num lugar de prisão, papai. Nós estamos invocando o poder da vinha,
Aquela de Nabote, ó Pai querido, foi verdadeiramente tomada. Mas, ó Rei da Glória, em nome de Jesus, nós estamos clamando que a nossa vinha, aquele que se diz, aquele que se levanta a nosso favor, aquele que é o general de guerra, o qual tu tens esse nome, Jeová Sabaoth, venha a nosso favor. E não venhamos, ó Pai querido, a perceber que o adversário alcançou vantagem sobre nós. E aquilo que já entregamos para os deuses humanos, para a nossa própria egolatria, para as manipulações das trevas, por favor, Pai, nos ajuda a retomar. O Senhor é Deus. Temos feito uma caminhada muito bonita na Tua presença. Tu tens nos dado força de olharmos para aquilo que é iniquidade, ó Rei da Glória, a detestarmos, amarmos a justiça e odiarmos a iniquidade. Então, nos ajuda nessa caminhada. Não nos deixes perecer, Senhor. Então, desde agora, na autoridade que tu me concedes, em nome de Jesus, eu ato e encadeio e quero lançar fora, pelo poder da tua palavra, tudo aquilo que tem essa aparência, tem esse fundamento de manifestações, ó Pai querido, de egolatria e feitiçaria no nosso meio, através de Jezabel e de Beelzebul. Em nome de Jesus, estabelece hoje identidades de filhos que governam, filhos que são sacerdotes, filhos que são profetas em tua casa, em tua presença, porque essa unção tão maravilhosa e tremenda Jesus deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém? Lembre-se que Acabe queria a vinha de Nabote para fazer uma horta. Ou seja, trazer uma mistura de sementes naquele lugar. E nós não precisamos de uma horta, nós precisamos da vinha do Espírito Santo, qual nos dá alegria, nos dá unção, traz cura, não é? Porque o vinho tem essas propriedades de curar, de sarar, trazer alegria, trazer algo que verdadeiramente ele vem e traz ao nosso coração os desejos do Espírito, não é? Aliás, dos desejos do Pai, que até interceder por nós o Espírito intercede, porque não sabemos orar como convém, mas ele que sonda o coração do Pai, traz o coração do Pai para nós. Então, que não venhamos a negociar de maneira nenhuma o poder do Espírito de Deus. E eu quero pegar, amados, a partir de agora, já vamos fazer alguns decretos em nome de Jesus em relação à construção que o Senhor tem para nós, como foi na vida desse homem chamado Jefté. Vou contar rapidamente a história e conforme for necessário a gente vai parando para explicar o que o Senhor tem para nós. Esse homem Jefté, ele foi o primeiro filho de um homem de uma localização chamada Gileade, e esse homem, o que acontece ali com ele é Juízes, capítulo 11 e 12, se der tempo, vamos falar hoje do 12 também. Jefté, ele era um homem ali de uma terra chamada Gileade, e esse homem, e ele tinha por pai um homem também chamado Gileade, então esse homem devia ser o chefe daquela tribo. E naquele momento, amados, cercou a cidade deles, aquele povo, um povo chamado Amon. E a cidade queria que alguém os representasse. Só que Jefté, quando foi concebido, ele foi concebido de uma concubina, de uma prostituta. E o que houve? Os irmãos de Jefté não queriam, os próximos irmãos não queriam que Jefté ficasse junto com eles. Só que, na verdade, o que houve? Houve que, quando eles se viram em aperto, eles foram chamar aquele que tinha uma identidade da parte de Deus. A identidade era valente. E é isso que nós queremos colocar. Qual é a identidade? Qual é a marca que Deus colocou em você e em mim, que o adversário vai querer com que, vai fazer com que nós fiquemos separados, só que quando chega na hora certa, na hora que estão em aperto, eles falam, manda lá chamar a fulana, o fulano, porque eles têm essa característica. Então, hoje, querido, por dentro de você, onde você se isolou, porque havia algo muito bonito, muito tremendo da parte de Deus, às vezes é um sorriso, uma alegria, um abraço, uma palavra boa na hora certa, uma pessoa que chegava, acalmava o ambiente, e o adversário foi e falou, você não é isso, você não tem tudo isso, e nós, de alguma maneira, fomos levadas para um lugar de isolamento. O Senhor, hoje, ele vai falar para você e para mim, saia para fora. Há muito tempo atrás eu tive um sonho, uma irmã teve um sonho, uma irmã muito querida, que era da intercessão da nossa igreja na época, e ela teve um sonho que havia uma lama e haviam me colocado, sim, sim, exatamente, ele ama a irmã Daiane, e haviam me colocado como se fosse num pântano, e havia uma estrutura que me prendiam naquele lugar, e o Espírito Santo, havia um ajuntamento, e o Espírito Santo falou, enquanto ela não vier, nós não vamos começar o evento.
Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo trouxe aquela intercessora. E o nome ali que deram para mim era Georgina. Georgina era aquela que trabalha com a terra. Ou seja, o ministério que Deus me deu foi trabalhar com a terra dos corações. Foi ajudar a terra dos corações a serem terras boas para que a semente caia e receba a 30, 60 e 100 por um, terras boas, férteis para o Senhor. Mas o que aconteceu? Isso foi algo da cidade. Então, eu estou me lembrando agora, eu creio que Deus vai fazer um resgate dessa identidade que havia em mim. Estamos em limpeza dos céus da nossa cidade. Então, eu creio que o Senhor está trazendo isso, revelado hoje ao meu espírito. Eu não tinha programado falar isso, mas me veio exatamente o sonho para podermos aqui juntos, em intercessão, no poder da palavra de Deus, arrancar aquele lugar do qual era uma estrutura e eu estava presa lá embaixo. E o Espírito Santo falava do alto para aquelas pessoas, naquele ajuntamento que tinha. Não vai acontecer nada enquanto ela não vier. Ela era eu. Então, provavelmente, o Senhor tem algo muito tremendo para executar na minha vida, nessa palavra, e eu vou tomar posse junto com você. Então, se de alguma maneira tem um ajuntamento que o Espírito Santo está falando, fica tudo parado enquanto ela não chegar na autoridade que Deus te constituiu, não vai acontecer nada. E eu não estou falando isso por soberba. Eu estou falando isso por revelação do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem algo para você e para mim. Então, onde colocaram a tua identidade, seja por qualquer motivo que for, esse homem foi levado para longe porque havia um estigma nele. Ele era bastardo, ele era filho da prostituta. Não importa, porque Deus já se estabeleceu como filho dele, como filho de Deus, irmão do Cristo vivo, filho do Cristo vivo. Então, nós precisamos começar a assumir, sim, irmã Angélica, assumir a nossa identidade. Chega de ficar pelos cantos. Chega de ficar sem estar na sala principal. E eu não estou falando de posicionamento para homem ver, eu estou falando de posicionamento como aquele que tem a mão mirrada. O Senhor falou: vem para o meio. É disso que eu estou falando. É um posicionamento que, ainda que ninguém te veja, Deus vê o teu coração falando assim diante do Pai. Eu sei quem eu sou e ninguém mais vai colocar outro tipo de manifestação em cima de mim. Não vou mais permitir ficar enterrada no inframundo. Não vou ficar enterrada mais naquilo que é o ditame dos homens, por mais poder que tenha, por mais entendimento que eles tenham, por mais autoridade que tenham. Eu não vou ficar nesse lugar. O Senhor está me preparando para grandes obras. Receba, irmã Lília, em nome de Jesus. O Senhor está me preparando. Então, aqueles que trabalharam contra a tua vida para te manter nesse lugar, o Senhor está falando: eu vou levantar uma maneira de te tirar deste lugar. Veja que houve uma guerra. E aí, aqueles homens chegaram e falaram para Jefité: olha, você está aí nessa cidade, na cidade de Tobe. Tobe quer dizer bom. Então, às vezes é até um lugar de conforto, apesar dele estar ali macomunado com os homens de levianos, diz a palavra de Deus. E essa cultura, infelizmente, o contaminou num determinado lugar. Isso, irmã Carmen, receba, em nome de Jesus. Chega de ficar debaixo de estrutura, debaixo de terra. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para arar a terra. Deus nos chamou para ser aqueles semeadores que trabalham a terra, que limpam a terra, que levam a palavra da verdade. Deus não nos chamou para ficarmos presos debaixo daquilo que o homem quer, vendidos e presos no servir para caber. Por que eu fui parar naquele lugar? Porque eu deixei. Eu deixei passividade, guerra no lugar errado. Vem, lembra do punho, como é que fala? As mãos empunhadas, só que verdadeiramente sem nenhum entendimento de guerra. Eu permiti. Enquanto eu estava guerreando com as armas carnais, eu fui sendo mais e mais levada para baixo. Mas aprove ao Senhor nesses dias, irmãos, está uma guerra para fazer isso aqui, que não dá nem para comentar. É uma guerra. Eu falo assim, mas o que eu vou falar? Meu Deus, parece que não estou falando coisa com coisa. Tá uma coisa terrível, mas eu estou entendendo. O Senhor levantou uma das irmãs missionárias para mandar para mim lá e para o meu esposo. Continua falando o que eu estou mandando falar, ainda que vocês não entendam. Deixa eu trabalhar. E eu tomei posse, em nome de Jesus. Porque Deus está desmontando estruturas de religiosidade. Às vezes você também não está entendendo.
Mas o Espírito Santo de Deus tem um comando muito sério para os adversários que estão, como que eu posso dizer, nos manietando, nos segurando. Em nome de Jesus. E esse jovem, o Jefité, estava lá num lugar chamado, bom. Só que chegou o momento de Deus falar para ele, saia daí, eu tenho algo para você. E a palavra de Deus no capítulo 11, versículo 2, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité, e lhe disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aí no versículo 1 que está aqui, ó. Era então, no versículo 1, era então Jefité, o gileadita, homem valente. Sim, em nome de Jesus, irmã, Deus está montando todo o quebra-cabeça das nossas vidas para que nós possamos ter posicionamento. E falar, acabou, não estarei mais debaixo, dessa terra de opressão, desse lugar de morte, dessa sepultura. Cai, onde o adversário nos enterrou, o Senhor está falando, regurgita, em nome de Jesus. Chegou o tempo, irmãos, de nós sermos regurgitados do lugar onde Satanás pensa que nos engoliu. Em nome de Jesus, chegou o tempo. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Alexandre já pregou essa palavra, valente. É sobre Jefité, valente. Porque essa era a marca do céu. Então, valente, filho do Deus vivo, é o teu nome. Lembre-se disso, eu sou filha de Deus. Eu não sou filho da prostituta mais. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu estou em Deus, eu sou propriedade de Deus, eu fui comprada pelo sangue de Jesus, nada poderá me afastar do sangue de Jesus, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o futuro, nem o presente, nada, absolutamente vai me separar do amor de Deus, o qual está em Cristo Jesus, o meu Senhor. O problema é que o adversário vem e quer colocar uma outra identidade em nós, a qual nós aceitamos. E o Senhor está falando, posicione-se como valente. Shalom, irmão Carlos Teixeira, Luiz Carlos Teixeira. Deus te abençoe, irmão. Um abraço na irmã Fátima. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Shalom, irmã. Deus abençoe, querida. Glória a Deus. E aí, o que vai acontecendo? O adversário, ele quer trazer uma marca infernal. E nós, por causa de servirmos para caber, estamos negociando. Deus está falando hoje, eu quero que você assuma a tua posição. Para que eu possa libertar as pessoas que estão necessitadas de libertadores. Quem é você hoje? Comece a se identificar. Quem sou eu hoje? Se identifique aí. Quem você é hoje, diante dos homens? Quem você é diante do seu marido? Porque o meu marido está me perseguindo, tá? E quem você é? Eu sou filho do Deus vivo. Então deixe o teu marido com o Deus vivo. Você é filho do Deus vivo? Você é filho do Deus vivo? Deixe seu esposo com Deus vivo. Fale para Deus, Senhor, eu não vou fazer nada. Veja, irmãos, esse rapaz, o Jefité, quando ele foi chamado para a guerra, ele começou a normatizar as coisas. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Normatizar as coisas. A palavra do apóstolo, quando ele pregou, foi muito pontual. Ele foi chamado. E aí ele falou para a família dele, vocês vão me manter como valente ou vão querer que eu continue filho da prostituta? Vocês não vão usar a minha vida, nem o meu dom. Ou eu sou valente para poder fazer algo com vocês e vocês me manterem nesse lugar, ou vocês não vão pegar nada de mim. Nós precisamos entender isso. E isso não é ser arrogante, isso não é ser soberbo, isso é você saber que você não tem que servir à mesa de Nabucodonosor. Esses homens aqui, eles poderiam pegar esse menino, tirar todo o sabor dele e depois jogar fora como se fosse um chiclete. E Deus deu essa ousadia para ele. Falou, o que vocês vão querer? Vocês estão me chamando por causa de uma marca do céu que está em mim. Mas vocês vão querer o quê? Que quando acabar a guerra, eu vou voltar lá para aquele lugar, para ser a escória da sociedade? Ou vocês vão me manter aqui? Vocês não vão me usar. É necessário nós termos esse tipo de entendimento. Esse homem, ele teve um caráter de quem conhecia a valentia que ele tinha. Eu sei que eu posso livrar vocês das mãos do adversário. Aí a tribo falou, e nós vamos fazer isso que você falou que é para nós fazermos. Nós vamos te colocar como cabeça da nossa casa. Olha o que esse homem fez. Olha que ousadia. No versículo 11, e Jefté proferiu todas as palavras desse povo perante o Senhor em Mispa. Sabe o que é Mispa? É torre de vigia. Ele levantou o altar. Pai, eles estão falando. Eles estão fazendo um voto comigo.
Eles falaram que eu sou valente. Não quero mais ser tratado como filha da prostituta. Você entende o que Deus está falando para você? Existe limite para as coisas, irmãos. Satanás tem a sua canequinha. Ele chega lá com a canequinha dele e vai pegando as nossas vidas e vai mutilando as nossas vidas, porque estamos lutando com as armas erradas. Cheios de fúria, cheios de força, cheios de vontade, mas com armas erradas. Então o Senhor, esse menino foi e falou diante do Senhor, fez um altar diante do Senhor. Senhor, olha o que eles falaram. E eu concordo que seja assim, porque essa foi a ideia minha. Não serei mais usado por nenhum sistema. E aí ele livrou aquele povo. Só que olha o que ele fez, irmãos, que coisa tremenda. Ele foi saber qual era a movimentação da guerra. Por qual motivo vocês estão vindo contra nós? E sabe o que aquele povo falou? Essa terra que vocês estão é ilegal. Vocês têm que devolver essa terra para nós. Ele conhecia a história do povo dele. Ele foi e pegou a história. Depois você lê do versículo... Vou ler o 12 com vocês. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim pelejar contra a minha terra? Ou seja, ele foi normatizar as coisas agora, se posicionou. Eu sei quem eu sou valente. Então, primeira coisa, se posicione diante de Deus e dos homens. Fale para o Senhor: Senhor, eles disseram que agora eu sou valente diante dos olhos deles. Eu não quero que eles voltem atrás e ficar um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia eu sou, um dia eu não sou. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu estou sentenciando, eu estou saindo dessa terra, em nome de Jesus, com a identidade que Deus me deu. Se é Georgina, que Deus falou naquele sonho, aquela que lavra a terra, que labuta com a terra. Então, é essa identidade que eu tenho. Então, já coloca o teu nome aí. A tua identidade espiritual aí, como filha de Deus. Coloque, eu sou filha de Deus. Não vou mais ficar enterrada. E esse negócio está diante do Senhor. Não vou voltar mais para lá. Está resolvido. E aí você vai falar para o adversário: por que você está vindo contra a minha terra? Você vai falar para o adversário: por que você está vindo contra a minha casa, a minha família? Por que você está vindo assolar o meu marido com um espírito de perseguição? O que está acontecendo que você está ousando trazer miséria e enfermidade para a minha casa? É esse tipo de guerra que nós vamos precisar fazer. Nós vamos precisar nos posicionar por dentro, sabendo quem nós somos, não para servir mais, para caber. Ah, então vou me mandar para lá porque eu sou a filha da prostituta? Você vai falar: eu não sou mais Adão. Já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. É isso que é para fazermos. E a partir disso, você se levanta para falar para Deus: Senhor, olha o que estão falando. Eu estou em contrato contigo e agora eu me levanto. Tem uma torre de vigia aqui entre nós e o adversário. E aí você parte. Aí ele partiu e falou: qual que é o problema? O que está acontecendo? Por que vocês estão pervertendo a personalidade do meu filho contra mim? Por que vocês estão querendo perverter a próxima geração contra mim? O que está acontecendo? E aí os homens mandaram, falou: na verdade, essa terra era nossa. Por que é que vocês estão na nossa terra? Aí ele pegou e trouxe a memória. Traz a memória de quem é a terra. Traz a memória aos teus tempos de oração. Traz a memória como você criou teu filho ou tua filha. Traz a memória diante do Senhor aquilo que você fez pela sociedade. Traz a memória diante do Senhor aquilo que verdadeiramente você é em Deus. Traz a memória todo o bem que você derramou às vezes na sua casa sem poder, sem condições, mas você foi lá e derramou. Traz a memória aquilo que te dá esperança diante do Senhor e fala para o teu adversário, fala: não foi bem isso que aconteceu. Não deixe esse julgamento falso prevalecer sobre a tua casa. Não deixe esse julgamento dos quintos dos infernos prevalecer sobre a sua vida e a tua família. Às vezes, irmãos, nós nos dedicamos tanto para os nossos filhos e de repente parece que o adversário vira de ponta cabeça e quer arrancar os nossos filhos do nosso meio, levantando coisas sem fundamento. E aí, você tentando consertar, e o adversário vem cada vez mais falando coisas terríveis a respeito da família, das nossas vidas. E nós vamos permitindo até quando? Que passividade que é essa? Então, o Senhor está falando para nós: isso é ilegal, é ilegítimo, é fundamento falso, é julgamento falso, execute isso. Saia deste lugar. Não apenas na sua identidade, que eles colocaram lá num lugar para te manter preso, presa, mas agora se levante para executar juízo a favor da sua casa, da sua família. Você e a sua geração não vão servir mais um sistema demoníaco para caber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exatamente. Um massacre do adversário, porque ele nos intimida, ele vem negociar conosco.
Olha o esquema de Jezabel para roubar a vinha de Nabote. Ela levantou nobres, jejuou, pegou o anel do rei, o anel de celular do rei, um rei fraco, e o carimbou. Preste atenção. Vai usar os nobres, vai usar a palavra do rei contra nós. Nabote pecou contra o rei, falou um monte de calúnia. Ele está rebelado contra o rei, vamos matá-lo. Levantou homens de Belial para falar em mal. Belial, depois você procura. Que tipo de demônio é isso aí? É a perversidade, é a crueldade. Está macumunado com Mengeleche, que é os demônios da crueldade, da tortura. E ele vem lá e ela engendrou um plano terrível e, de repente, o Nabote já estava morto, apedrejado. Porque o adversário quer a tua herança e a tua vinha. Enquanto nós ficarmos aí debaixo daquilo que Satanás, com seu julgamento falso, faz contra nós, nós vamos permitindo tudo isso acontecer. Aí o que aconteceu aqui? Ele se posicionou e falou, vamos lá, vou contar uma história para vocês. E contou toda a história do povo de Deus. Falou, olha, nós estávamos saindo da terra porque o Senhor, com braço poderoso e mão forte, nos livrou daquela terra. E quando nós queríamos passar para poder chegar na terra prometida, nós encontramos dois povos. O povo Edonita e o povo Moabita, que é irmão de vocês. E nós não fizemos guerra contra eles. Nós não levantamos a mão contra eles, porque eram parentes nossos. Um era filho de Ló e o outro era filho de Isaque. Então, nós não tocamos neles. Nós desviamos deles. Lutamos contra aqueles que não tinham parte nem sorte conosco, que eram os reis de Seom e os reis de... Um outro rei aqui está marcado aqui, mas eu não lembro agora. Então, contra esse, o rei de Esbom, nós fizemos ataque contra esses. Agora, contra a nossa família, nós não lutamos, não. E aí, esses falaram, não, essa terra é nossa. Aí ele foi lá e deu tempo, 300 anos, nós já ficamos nessa terra. Agora vocês vêm falar que essa terra é de vocês, vocês são mentirosos. E eu vou executar juízo contra vocês agora, em nome de Jesus. Nós temos que começar a colocar Satanás no lugar dele. Você é mentiroso, eu sou filha de Deus, eu não tenho mais parte nem sorte com Adão, eu já estou crucificada com Cristo, eu sou filha do Deus Altíssimo, não vou permitir os anéis de selar de Jezabel, que quer fazer com que eu esteja macumunada com Beelzebu, me leve para esses lugares de cativeiro com uma falsa identidade. São julgamentos falsos e são julgamentos, sendo julgamentos falsos, serão sentenciados agora. Em nome de Jesus, chegou o tempo, ei, andai, abre a porta e sai deste lugar agora. Em nome de Jesus, abre a porta e saia deste lugar agora. Em nome de Jesus. Com a sua identidade restaurada, diante do Senhor, uma torre chamada Torre de Mispa, Torre de Vigia. O Senhor já levantou essa torre para você. O Senhor já fez esse altar para você. Saia deste lugar agora. A tua identidade está sendo restaurada. Você não vai ficar, ai, meu Deus, será que eu falo, será que eu não falo? Não, esse espaço aqui é meu, é território meu, essa é a minha identidade. Você vai fazer isso no poder, no amor de Deus. Não é com ira, não é com raiva, não é por revanche. Não é porque você está competindo com alguém. Não é isso. Mas tem pessoas que são canequinhas de Satanás, que você está crescendo, daqui a pouquinho vem e rouba algo de você. Você está lá com a promoção prontinha, a pessoa vem e rouba de você. Você está lá com aquilo que o Senhor está preparando para você ser um pastor, uma pastora. O adversário vem e rouba de você e nós ficamos assim, ó, deixando o adversário levar. E é temporada, hoje, amados, nós estamos até às 6 horas, nós estamos na virada do mês é Efraim frutífero, e o adversário quer que nós percamos essa porta de oportunidade de nos voltarmos para Deus e termos a nossa face transformada pelo Senhor, o tempo da trombeta soando, falando, vocês são noiva amada, eu virei buscar, esse é um memorial diante de mim, ouçam a minha voz, eu estou falando com voz de trombeta, não sirvam para caber, antes caibam no meu projeto, no meu plano, e executem aquilo que eu estou mandando vocês executar e sejam pacificados pelo poder da minha voz. É isso que Deus está falando para nós. Mas o adversário, ele vem com uma conversa ruim para nos intimidar, para falar não vai dar, porque vocês fizeram isso, fizeram aquilo outro. E Deus está falando isso é mentira. Levante as mentiras de Satanás e comece a sentenciar cada uma delas. Irmãos, aquilo que pecamos, pecamos, mas o que não fizemos, não temos que ficar prestando conta para Satanás, não. Eles não fizeram o que esse homem estava falando que eles fizeram. É porque, né, vocês vieram contra nós assim, assim. Esse homem tinha memória do que ele tinha feito.
E ele não fez como eu falei de manhã. Ah, tá bom. Ah, tudo bem, né? Ah, eu pequei. E ir lá na frente para receber oração de coisas que eu não havia feito. E isso formou uma fortaleza dentro de mim, a ponto de eu sempre estar me olhando de acordo com aquilo que aquelas palavras geraram dentro de mim, uma fortaleza, que quando Deus fala que eu sou aceita, que eu sou amada, arma-se uma defesa dentro da minha própria mente, porque eu permiti que isso entrasse dentro da minha mente, formasse uma fortaleza dentro da minha mente. Isso não é brincadeira, irmãos. Quantas vezes palavra de marido, de autoridade, pessoas que vêm com esse tipo de conversa ruim aqui, falando para nós, é porque você fez aquilo, 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 e de vez de nós levantarmos e falar, não, mas eu não fiz isso. Teve uma irmã que falou assim, olha, a minha líder, ela veio e falou, e me chamou uma outra irmã, e falaram tanta coisa a meu respeito, e eu não era daquele jeito, eu fiquei com aquela cara. E ela não era. Mas a condenação ficou no ar, procurando um lugar para pousar. E quantas coisas não precisou nem procurar lugar na minha cabeça, irmãos. Eu mesmo fui atraindo e pegando e comendo toda aquela porcaria. E agora, para me livrar, está sendo um upa. Agora, para dar comando, e o Senhor tem falado para mim, é como se eu visse no reino espiritual uma fortaleza que eu precisava arrancar todo aquele material que eu dei. Então, qual é o material que você deu para formar uma fortaleza na tua mente, na sua emoção, na sua identidade, no seu ministério, que Deus está falando para você, destrua! Qual é a fortaleza? Porque a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, ela tem uma palavra tremenda, ela vai te chamar e vai me chamar para nós nos posicionarmos diante de Deus. E a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. Quem vai anular os sofismas? Irmãos, Deus não vai fazer isso por você. Deus teve que vir, me pôs de cama, e ele falou para mim, filha, eu não vou fazer isso por você. A tua mente está enferma e eu preciso que você guerreie. E é uma guerra acirrada. O adversário não quer te dar sossego, mas eu te dou descanso. Levanta a tua espada. Porque tem muita gente para você conquistar, para mim, que está passando pelo mesmo problema. E enquanto você ministrar, eu vou te curar e as pessoas serão curadas também. Faça a minha obra. Levante-se. Foi essa palavra que Deus me deu. Cheios de argumento das trevas, porque eu fui lá pegar. Eu fui lá no monturo, no lixão para pegar. Muitas e muitas vezes. O altar de Deus falando, e a palavra era sei lá eu para quem, eu ia lá e pegava. A crente inchada. Só puxa para si, só. E só porcaria. Coisa boa, nada de pegar. Só porcaria. Era a palavra de Deus? Era, mas sei lá para quem era aquilo. Mas eu lá, comendo aquilo. Mas o Senhor está nos dando uma indignação santa, uma ira santa. O Senhor fala, irai-vos e não pequeis. Eu não estou aqui pecando. Eu não estou na ira carnal. Eu estou falando que tem identidade, que está dentro do templo do Senhor, que somos nós, que o adversário colocou. E nós precisamos pegar o chicote divino e falar, você não vai prevalecer, porque sou eu que anulo as suas mentiras com cara de verdade. Até quando nós vamos ficar debaixo desses pensamentos malditos? Aí fala assim, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quem faz isso? Que leva, anulando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Somos nós. Deus não vai fazer isso por nós. Segundo os Coríntios, capítulo 10, de 3 ao 5. O Senhor está te chamando e me chamando para um posicionamento. Irmãos, que coisa tremenda que esse moço fez. Ele foi lá e falou, não, isso aí é tudo mentira. Vai partir para a guerra? Pois bem, estou armado até os dentes. Você é mentiroso. E olha o que ele fala. Aleluia. Ele vai falar assim, ó. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, nas suas vilas, em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, que pecou contra vocês? Olha, aleluia! Não pecamos. E por que temos que nos submeter a esse jugo de escravidão? Não fomos nós que fizemos o erro. Não fui eu que sou culpada do tipo de ministério que Deus deu. Não é você que é culpada da voz boa que Deus te deu. Não é você que é culpada de ter o discernimento de coisas que Deus te deu.
Não é você que é culpada de carregar o Filho do Deus vivo dentro de você, como uma arca perfeita na presença de Deus. Não somos culpados disso. Mas o adversário quer falar, você é culpado de ter a presença de Deus, você está atrapalhando. E aí, porque achamos que devemos negociar isso, porque a guerra está tão acirrada, as pessoas estão tão raivosas, e vem com aquela verborragia agressiva para nos paralisar. E as pessoas falam, por que você fez isso, você fez aquilo? Tem irmãos aqui, irmãos, que ministérios passaram por tanto tipo de feitiço e de obras de feitiçaria que deu UPA para limpar daquela mentalidade. Não porque desse trabalho, mas porque foi algo tão profundo que foi colocado como fundamento no coração das pessoas, porque se posicionaram como feiticeiros. Vamos pegar nome de pastores e colocar dentro de botija. Vamos pegar nome de gente e colocar dentro de tronco de árvores. Vamos fazer coisas de feitiçaria e as pessoas depois ficavam opressas, esquisitas. E para falar bem a verdade, não é necessário nem tudo isso. É só ter uma rebeliãozinha no coração e um sentimento muito horrível contra as pessoas para se manifestar esse tipo de abordagem no reino espiritual, onde forças espirituais da maldade vêm contra nós e ficam ali nos pressionando. E esse menino entendeu, eu não pequei contra vocês. Então entenda, contra aquilo que é mentiroso e vem contra nós, nós precisamos usar a arma certa. Não é um assentimento, não. Ai, tudo bem, não é isso, não. Se você tiver a oportunidade, Deus dando comando, fala, olha, não foi bem isso que aconteceu. Mas você pode ficar com a sua opinião. Mas não aceite, principalmente não aceite por dentro. Se não houver oportunidade de falar, não aceite por dentro isso. Porque o que eu fiz foi aceitar por dentro. Ninguém sabia que eu estava aceitando. O pregador não sabia que eu estava aceitando. Mas eu estava aceitando por dentro aquilo, dentro de mim. Eu falava, é verdade, isso é para mim. E o legalismo entrando dentro do meu coração como um fundamento. Como um fundamento, que depois, para demolir esse fundamento, haja ouvir o apóstolo Éder Gregório. Haja ouvir as palavras do nosso Deus. Haja me prostrar diante do Senhor para falar para Ele que eu não queria mais aqueles fundamentos. E até hoje tenho que lutar muito e pedir para Deus, Deus, por favor, não me permita entrar no fundamento do legalismo novamente, porque é daqui para ali. Então, irmão, são coisas sérias que nós estamos tratando em relação ao nosso caráter cristão. Porque o adversário quer te aprisionar, sabe por quê? Ele quer te aprisionar e me aprisionar, porque somos boca proféticas na terra. Porque somos sacerdotes diante do Senhor, porque somos um povo de governo como era Jefté, um homem de governo, um homem que entendeu quem ele era. Sou valente, sim, vocês estão me chamando para batalha? Sou valente. E isso não é arrogância, é posicionamento. Uma vez, amados, nós fomos numa cidade com o nosso apóstolo, foi muito bonito aqui. Um homem do outro lado da rua começou a gritar, 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 e xingar o apóstolo pregando, e xinga, e xinga, e xinga, e xinga. E eu fui lá para a porta para auxiliar na intercessão. E o apóstolo falou, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Daqui a pouco deu uma indignação santa nesse apóstolo, meu esposo viu de pertinho. Eu não vi, mas meu esposo viu. Diz que ele fez uma cara, de tipo assim, cara de leão, e repreendeu aquilo. Falou, demônio, e tal. O homem deu uma rodada assim na rua e foi embora. Porque tem um momento do basta. Tem um momento de falarmos para o adversário, você vai devolver quem eu sou. Porque o meu Deus está me chamando para eu ser quem eu sou. Acabou o tempo disso. De eu ter uma personalidade, eu vou servir para caber em qualquer sistema. Eu não vou caber em qualquer sistema. Nunca mais o Senhor vai me dar essa chave. E aí, irmãos, olha o que ele fala. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. Agora, olha a chave. O Senhor que é juiz, o Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Entregou para o Senhor e se posicionou. Olha o que a palavra de Deus diz. Porém, os filhos de Amon não deram ouvidos à mensagem que Jefté os enviara. Próximo versículo. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Para que o Espírito do Senhor te tome. Fala, eu saio dessas estruturas, porque o Senhor está me chamando. O Espírito do Senhor se apoderou de Jefté. E ele foi pelejar contra esse povo. O erro de Jefté foi que no meio do caminho, em 2 versículos, ele fez um voto de entregar uma pessoa à morte.
Isso faz parte do esquema religioso que estava dentro dele. Ele não precisava fazer isso, porque o Espírito já estava sobre ele. Mas ele, talvez, por influência desse lugar aqui que ele ficou, não sei muito bem se era um povo dessa manifestação aqui na beirada da minha Bíblia está escrito que é como se fosse um pouco de contaminação. Eram homens levianos, não é? Que estavam ali e podem ter influenciado a vida dele. Sim, irmã missionária, receba mesmo. Podem ter influenciado a vida dele para que ele fizesse esse tipo de voto. São essas coisas que às vezes estão dentro de nós, amados. Oferecer a mais do que Deus está fazendo. Isso faz parte do kit religiosidade, do kit de Jezabel. Não precisamos oferecer nada se o Espírito Santo de Deus já está dentro de nós, ele já deu seu filho para morrer. O adversário, ele é especialista em acrescentar. Mas não é isso que nós queremos focar agora. Nós queremos focar na personalidade bem resolvida de Jefté, quando ele se posicionou de acordo com a marca do céu. Qual é a marca do céu que vai te levar a enfrentar o adversário com essa ousadia? Fale para ele, eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Na hora que formos fazer a oração, você vai decretar: fulano, eu não tenho nada a ver com isso. Demônios que estão manipulando fulano e Beltrano, eu não tenho nada a ver com isso. O Senhor julgue entre mim e ti. E o Senhor vai fazer obra na nossa vida, vai nos apoderar. E a palavra de Deus diz no 32, assim Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon e combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Acabou. Acabou. Aí fala até onde ele foi. E este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, que são 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Tem uma cidade, uma tribo, uma nação, esperando o nosso posicionamento, para que haja derrota aos adversários que estão oprimindo o povo, com mentiras. Com mentiras. Por isso precisamos voltarmos a Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E o que ele fala é: nós passamos a temporada do verão inteira falando a respeito da voz do Senhor, de não nos rebelarmos contra a voz do Senhor. Então o Senhor está trazendo o teu som de trombeta hoje para falar: não negocie quem você é em mim, você é meu filho. Escute o som da minha voz, estou te limpando, estou te posicionando. E eu quero que você se levante para tirar aqueles que estão nas mãos do adversário, com mentiras, com julgamento falso, com mentiras com aparência de verdade, com sofismas, com fortalezas. Se levante e vá ser quem eu te mandei para ser. Onde houver um julgamento falso, estabeleça a minha voz. Onde houver uma mentira, estabeleça a minha voz. Eu não quero ver vidas mais diante daquilo que o adversário tem proposto para cada uma delas. Eu quero que você se levante. Irmãos, nós vamos ter Jesus fazendo a mesma coisa. Jesus estava diante daquele Caifás e Anás lá, aqueles sacerdotes. E aí foram e falaram para Jesus, prenderam Jesus e falou: porque eu estou preso. Eu estava todos os dias ensinando no templo o que eu estou fazendo aqui. Vocês me conhecem, sabem por quê? Pergunta para as pessoas que estão ao meu redor o que foi que eu preguei, para que vocês tenham algo verdadeiramente contra mim. Aí veio alguém do comando da religião, veio e deu um tapa no rosto de Jesus. Aí Jesus falou: se eu falei o bem, se eu falei a verdade, por que você está me ferindo? Está em João, capítulo 14. Deixa eu ver aqui, irmãos. Enfim, Jesus falando: se eu falei a verdade, olha o que ele fala. Dizendo, se falei mal, se eu falei a verdade, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Por que estamos sendo feridos, irmãos? Com perseguições, às vezes, dentro da nossa casa. De filhos, noras, netos, de maridos, esposas. Por que estamos sendo perseguidos? Por que estão falando mal de nós, se nós estamos falando bem? O que aconteceu? Vamos pedir para Deus tirar esse tipo de manifestação sobre as nossas vidas. Nós não podemos mais permitir isso. Agora, se você errou, você tem o sangue de Jesus e o arrependimento. Você tem isso da parte de Deus. Mas como no meu caso,
que o Senhor falou para mim, por qual mal eles te enterraram? O Espírito Santo está te esperando para poder dar prosseguimento àquilo que é a movimentação que eu tenho para este lugar. Então eu vou sair deste lugar. Eu vou pedir para o Senhor, Senhor, eu não pequei contra esse povo. Então agora faça o teu julgamento. E o Senhor vai me colocar fora daquele lugar de prisão, irmãos. Esse ministério e todas as coisas que nós temos visto e temos até pedido para os irmãos em relação à nossa cidade, temos pedido para os irmãos. Então nós vamos falar para Deus, Senhor, não queremos mais estar debaixo desse tipo de território. É isso que Deus está falando. Sabe, irmãos? E no capítulo 12, Jefté teve uma tribo chamada Efraim, que é até a tribo do mês. Presta bem atenção nisso. O Efraim falou, por que vocês não me chamaram para a guerra? Por que vocês não foram pelejar, me chamaram para pelejar com vocês? E aí o Jefté fala assim, olha, e Jefté lhes disse, eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Depois subiste hoje contra mim para me combater. Ele ganhou uma guerra. Os irmãos vieram pelejar contra ele. A tribo de Efraim, que é a tribo de hoje. É a tribo e o mês de hoje. Hoje entramos no mês de Tisrei, quer dizer início. E hoje também é a tribo de Efraim, que quer dizer frutífero. E eles não estão percebendo o posicionamento de Jefté. Olha, eu pedi ajuda para você, mas você não veio me ajudar. E eu tomei coragem e fui e fiz o serviço sozinho, porque Deus era comigo. Então, irmãos, tome cuidado, porque podem vir pessoas cobrar de você o seu posicionamento agora, para fazer você voltar a ser filho de prostituta, para fazer eu voltar a ser uma que não é filha de Deus, sempre condenada e acusada. O adversário vai querer fazer isso conosco e vai levantar pessoas que deveriam estar na frutificação do bem, na frutificação daquilo que é vivo, abraçar e falar, olha, que bênção, Jefté, que você destruiu os adversários. Mas movido pelo espírito de cobiça, de inveja, com cara, com aparência de serem bons irmãos, vão chegar e vão te confrontar. Que posicionamento é esse que você teve? Por que você não me chamou para fazer a guerra junto com você? Por que isso, por que aquilo? Sabendo que é mentira o que está dentro do coração. Tome cuidado. Saiba discernir. Sabe o que Jefté fez? Foi pelejar contra eles. Ele deu a notícia. Eles não quiseram ouvir e se levantaram para pelejar. Outro fundamento falso. Outro julgamento falso. E aí, sabe o que Jefté fez? Falou assim, vamos formar aqui um lugar para onde eles precisam passar. Olha o que a palavra de Deus fala. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduziam a Efraim, porque foram a tribo inteira, passaram para aquele lugar de guerra. Como eles foram devotados e eles precisavam voltar para casa, ele falou, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim quiser passar, quero passar. Então os homens de Gileade lhes perguntam, és tu efraimita? Se responderem não, então lhe tornavam a dizer, dizem, pois, Shibolete. E quando eles diziam Shibolete, você já vai saber que eles não exprimem bem a palavra. Então pegavam dele e o matavam nos vales de Jordão. E caíram dos efraimitas naquele tempo 42 mil. Ou seja, você vai precisar discernir. A linguagem que eles falam é a mesma sua? É a linguagem do amor? É a linguagem do fruto do Espírito? Se não for essa linguagem, não aceite passar para o teu lado. Continue executando o juízo. Eu não estou falando de pessoas. Estou falando de coisas que vão chegar até nós e precisaremos discernir. Quem está do nosso lado e quem não está. Tem que manifestar a mesma linguagem. E a linguagem do nosso Deus é o amor. E o amor traz a verdade. Preste bem atenção nisso. O amor, ele não vem encapado. Ele traz a verdade. O amor vai ser sempre transparente. É o que as pessoas mais falam do nosso ministério. O ministério de vocês é transparente, sim, pela misericórdia do Senhor. O Senhor nos deu transparência. Para falar aquilo que sofremos, aquilo que passamos com verdade. Então, nós temos uma marca, uma característica, a verdade. O povo de Deus, de uma maneira geral, precisa ter a verdade, porque essa é a marca do Cristo vivo. Então, as pessoas que estavam passando, eles falam, fala Shibolete, e eles falavam Sibolete.
Então discerniram pela linguagem que eles não eram do mesmo povo. Execute juízo. Tenha cuidado. Caminhe naquilo que o Senhor faz. 2 manifestações de julgamento falso. 3, aliás. A da família, um julgamento falso. Ele era filho do mesmo pai. A família, aqueles... os homens que vieram depois da cidade deram a ele a oportunidade de se colocar, né, como filho verdadeiro, como valente. O povo de Amon e agora a própria tribo. Família, os inimigos e os irmãos. 3 tipos de combate para se manter. Eu sou valente e acabou. Você vai ser quem agora? Você vai continuar servindo para caber? Em nome de Jesus, toda opressão das nossas vidas, irmãos, precisa cair. Todo tipo de fortaleza está caindo da nossa mente. Ainda que nós não entendamos. Porque parece assim, estou falando da guerra que nós estamos passando aqui, o ambiente espiritual parece que está em polvorosa. E o adversário querendo trazer todo tipo de manifestação dentro das nossas mentes. Mas em nome de Jesus estão sentenciadas todas as fumaças que o adversário está lançando contra nós. Toda a movimentação dos aliados de Leviatã para nos manter no mesmo lugar de morte, para repetição de ciclos. Nós estamos rompendo ciclos. Nós estamos entrando no 7º mês. 7º mês é o tempo da plenitude e vamos colher com abundância porque é o tempo do desfrute. É o tempo de nós andarmos naquilo que Deus tem para nós. Mas também essa temporada que está entrando agora é a temporada da morte. Nós temos um trono terrível para se manifestar, é o trono de Hades, que se manifesta no próximo mês, ou no próximo, não lembro agora. Mas dentro dessa temporada do outono tem o trono de Hades, o trono do inferno, o trono do escorpião. E nós precisamos estar preparados com a nossa mentalidade para que ele não trague a tua identidade de filho e leve a tua identidade de filho para a sepultura. O Senhor está nos alertando, porque vai haver lá movimentação 31, primeiro, dia 2. Nós temos uma tríade demoníaca muito forte. Feitiçaria, idolatria, necromancia e depois idolatria, necromancia novamente. Precisamos estar atentos. Deus está te falando e me falando, subjugue os teus adversários, resolva a tua identidade, mande julgamentos falsos irem embora. Julgamentos falsos é uma identidade pervertida que o adversário quer colocar contra nós. O adversário ele se levanta para colocar uma personalidade pervertida contra nós. Veja que ele teve que fazer uma guerra para se estabelecer em cada um dos lugares. Às vezes você vai ter que fazer uma guerra contra você mesmo. Fátima, você é filha do Deus vivo. Você pode pegar o teu nome, Márcia, irmão Teixeira, irmão Fátima, Ana Elisa, Mara de Verne, Angélica, Lília. Vocês todos são filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Nós podemos falar cada um que aqui estamos. A Rosimari Ferreira, nossa apóstola, missionária Fátima, a profeta Louise, a Carmen, a Marta, a pastora Andréia, a Daiane, cada um de nós, em nome de Jesus, nós temos uma identidade bem resolvida diante do Senhor. A Angélica, se eu pulei alguém, me perdoe. A minha casa, meu filho Mateus, meu neto Dom, meu apóstolo Éder Gregório e toda a sua casa. Meu esposo que está cortando o cabelo agora. Em nome de Jesus, cada um de nós temos uma identidade bem definida. E essa estrutura eu quero liberar agora. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Eu, como Georgina, nessa cidade, em nome de Jesus, tomo posse da autoridade que Deus me deu a favor dessa cidade. Em nome de Jesus, não ficarei enterrada pelo sistema religioso. Caem por terra agora, Jezabel e Beelzebu, em nome de Jesus. E sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que toda a manifestação dessas egrégoras religiosas, familiares, malditas, as almas de rejeição, as almas familiares de rejeição, seja rejeitada, e porque eu tinha medo de ser rejeitada, não vou mais servir para caber. Nós não fazemos parte da mesa de Nabucodonosor. Nós fazemos parte da mesa do Cristo vivo. Em nome de Jesus. É Ele que se assenta à mesa conosco. O nosso cálice transborda, passamos pelo vale da sombra da morte, e essa fumaça que o adversário lançou sobre a tua mente, agora está sendo sentenciada. Toda confusão de mente seja sentenciada agora, em nome de Jesus. E nós vamos tomar aquilo que é a vitória do Senhor para nossas vidas. Saiam para fora, em nome de Jesus.
Não estaremos nestes lugares onde a morte está nos espreitando. Em nome de Jesus, eu tomo agora todo o tempo que eu fiquei debaixo deste lugar, e tomo o tempo agora de cada um dos meus irmãos que ficaram debaixo deste lugar de cativeiro, em prisões espirituais, em regiões de cativeiro. Em nome de Jesus, abra as portas, porque nós temos aquele que tem a chave de Davi. Ele fecha e ninguém abre, e ele abre e ninguém fecha. Em nome de Jesus, ele é o Senhor. Ei, anda, Rachecai. Maior é nosso Deus. Erebachocotoroi. Em nome de Jesus. Maior é nosso Deus. Ecala, chuiquelama. Anda. Eu tenho um povo, erebachecai, que eu estou levantando na terra. Eu tenho um povo que eu estou levantando na terra. Rabachecai. Estou levantando meus profetas dimensionais. Mancarme, ouça. Volte a entrar nas dimensões. Erebacherebando, que cai. Aleluia. Cada um de nós, com os nossos dons, chega de servir para caber. Às vezes estamos servindo para caber no nosso próprio egoísmo, nossa própria egolatria, nossa própria feitiçaria. Mas em nome de Jesus, chega. Nem sistemas que foram levantados para nos aprisionar, como foi o meu caso. Sistemas malditos, caídos. As prisões têm que cair por terra. Raba, checa. Em nome de Jesus. Que seja por decreto apostólico, em nome de Jesus, sobre a nossa casa e a nossa vida. Não aceitamos sobre a vida do Mateus, da Letícia, do Dom, não aceitamos. Coloca o nome do teu familiar aí agora. A Júlia, os seus filhos, irmã. Coloque, em nome de Jesus. Seu esposo, Celso, seus 2 filhos, o Diego e o outro que eu esqueci o nome. Em nome de Jesus. Vá colocando os teus filhos à tua casa. Aqueles que têm levantado falso contra você. Tem famílias aqui que a nora está contra, não deixa ver a avó. Em nome de Jesus, sejam sentenciados dessas manifestações. Tem família onde o adversário tem se levantado para o marido perseguir. Em nome de Jesus, cada um deles sentenciados. As manifestações do adversário sejam quebradas agora. Nós não vamos servir para caber, porque a moeda que o adversário exige através das vidas das pessoas é uma moeda alta. Porque temos que nos mutilar para poder agradá-los. E em nome de Jesus, chega de mutilação. Chega! Anelisa, Quênia, vai falando os nomes aí, meu povo. Vai colocando aí debaixo desse poder, desse sangue. Os adversários que nós temos visto, nós não queremos ver mais. Nós queremos ver os sentenciados, amarrados. Em nome de Jesus. Assim como esse homem, Jefté, tomou posicionamento diante da casa dele e falou: eu não sou mais quem vocês dizem que eu sou. Nós temos que aprender a falar isso. Os sistemas, onde o adversário vem para falar, você é isso, você vai falar, eu sou filha do Deus vivo. E ele julgue entre a tua palavra e a minha. Davi teve que fazer isso com Saul. Saul embriagado no seu egoísmo. E Davi teve que falar para ele, eu não tenho nada contra você, Saul. Julgue ao Senhor a nossa causa. E aí Saul falou para ele, tu és verdadeiramente o rei de Israel. Vejo que teu coração é bom, mas passa 2 dias, está endemoniado de novo. Então, irmãos, como vamos viver a nossa vida? Qual é a identidade que você carrega? Eu não estou falando para sermos soberbos, estou falando para sermos posicionados, que é o que nós estamos o ano inteiro falando. Posicionados, posicionados. Desde a Páscoa estamos falando posicionados, filhos posicionados. Tanto o nosso apóstolo como as nossas vidas temos falado posicionamento, posicionamento. Nós precisamos andar debaixo do posicionamento que o nosso Deus tem colocado para que nós andássemos nele. Existe uma unção em nós, 3 unções em nós que Jezabel caça. Que é a unção de ver o que Deus está fazendo, que é a unção de ser sacerdotes diante de Deus, e é a unção de sermos governantes diante de Deus. Se ela conseguiu colocar cisco nos nossos olhos, nós precisamos do colírio de Deus. Se ela conseguir emporcalhar o nosso sacerdócio, nós não conseguiremos levantar as mãos santas sem ira e sem mácula diante de Deus. E se ela conseguir falar que nós não somos nada nem ninguém, continuarmos como filhos da prostituta, os adâmicos sem redenção da cruz do Calvário, ela atrapalhará o nosso governo inteiro. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos levante. Naquilo que Jeú foi fiel ao Senhor, nós podemos dizer para ela, quem és tu, maldita? E que a verdade de Deus, que são os eunucos da palavra de Deus, joguem-na de lá. E nós passemos como reis do Senhor por sobre ela. Em nome de Jesus, cuidado com a sua autoridade.
Lembre-se sempre de entrar debaixo da autoridade do Senhor e teu Deus, para não fazer coisas que depois vêm retaliação pesada contra nós. As retaliações são ilegais, mas se nós fizermos coisas ilegais, com certeza elas pegarão. Então tenha cuidado. Nós estamos nos desligando desse tipo de atividade. Estamos lançando luz contra todo o lixo que ela tem. Ela é filha de Etbaal. Um dos nomes dela é montão de lixo. Tem um monte de nome para essa bicha. Mas ela não é páreo para o nosso Deus. Nem ela, nem as suas comunicações malditas, que vêm se comunicar dentro de nós, para falar para nós que nós não somos aquilo que verdadeiramente somos. Lembre-se, ela procurou arrancar a vinha de Nabote, mas ele morreu, mas não entregou a vinha. Ele poderia, de alguma maneira, ter tentado voltar atrás, mas ele ficou firme. Pode me matar, mas a vinha eu não dou. Morro, mas não dou a vinha. Vamos parar de negociar a nossa vinha. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça. O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos leve adiante para sermos verdadeiramente filhos de Deus vivo, filhos de honra. Filhos de honra. Em nome de Jesus. Não importa o preço que isso venha a ter, porque verdadeiramente Ele está buscando os nossos corações. Entre na presença de Deus, gaste tempo com Ele. Decrete essa palavra. Traga essa palavra no teu coração. Senhor, eu sou o valente de Deus. Não sou mais o filho da prostituta. Em nome de Jesus. E eu levarei o meu povo, aqueles que o Senhor colocar sobre os meus ombros, debaixo da minha responsabilidade. Eu vou ensiná-los a fazer a guerra. E nenhuma unha vai ficar para o adversário. Ensinarei a falar chibolete. Ensinarei, Senhor, em nome de Jesus, como se desconstrói as mentiras do adversário. Nenhuma unha vai ficar. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Em nome de Jesus, fiquem com o Senhor amanhã às 7. Amém, em nome de Jesus. Então, hoje não temos a oração da madrugada, vamos viajar amanhã, amém? Então, às 7 horas da manhã estaremos, quinta e sexta, profeta Luiz, segunda e terça, missionária Geni. Então, acompanhe, por favor, seja honroso, amém? Com os nossos filhos espirituais, em nome de Jesus. E amanhã encerramos essa parte, prepare uma ceia, amém? Vamos celebrar ao Senhor, declarando, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, estou crucificado com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, shalom. Muito obrigada. Vocês são amados do Pai. Muito obrigada mesmo. Shalom.